Eleições 2020, desafio importante aí pela frente. Além das novidades já previstas, tem adaptação à pandemia. Por isso, nós estamos recebendo ao vivo aqui no Bom Dia, de forma virtual, o presidente do TRE em Santa Catarina, desembargador Jaime Ramos. Desembargador, obrigado por nos atender ao vivo aqui no Bom Dia. Qual é o principal desafio nesse momento, né? A primeira pergunta é essa: qual é o principal desafio tanto para o TRE como também para os eleitores? Muito bom dia a todos, satisfação estar com vocês. Efetivamente, o grande desafio das eleições municipais de 2020 é realizá-las com segurança em relação à saúde de todos os participantes, mesários, servidores, juízes e especialmente os eleitores. Porque nós estamos em meio a uma pandemia da Covid-19 e todas as providências estão sendo tomadas pelo TSE e pelo TRE para que todos tenham saúde e não sejam prejudicados. O TSE já chamou empresas para doarem equipamentos de proteção individual, especialmente para uso dos mesários, máscaras, face shield e álcool em gel, que também será usado pelos eleitores no dia da eleição. Já há uma definição em relação às principais medidas, além dessas, né, na hora de votar, o que deve impactar mais para os eleitores? Como você sabe, a biometria foi dispensada, a coleta de biometria, o uso da biometria foi dispensado para as eleições. Mas o eleitor haverá de se identificar completamente com um documento, com foto, da forma tradicional, como sempre foi feito. Mas não haverá contato com o documento do eleitor, ou seja, ele haverá de exibir o documento para um mesário, frente e verso, e com isso ele estará identificado. Outras informações podem ser solicitadas pelo presidente da mesa e o eleitor haverá de responder. Aquela biometria era realmente um instrumento poderosíssimo de identificação do eleitor, e evitava qualquer fraude, mas também o documento perfeito para identificação. Desembargador, diante de todos esses cuidados, no entendimento do TRE, há condições plenas para que tenhamos eleições normalmente, né, com todos esses cuidados sendo tomados. Pergunto isso, né, porque ao longo dos últimos meses muito se foi discutido sobre a realização ou não das eleições em 2020. O TRE entende que há sim a possibilidade, desde que todos tomem esses cuidados. Sim, o TRE, baseado nos estudos que foram feitos pelo TSE, no sentido da eventual redução da curva de ocorrência de casos de Covid-19 e também os estudos realizados pelos médicos que foram solicitados para a assessoria do TSE e estatísticos. Mas, independentemente de a curva estar em decadência ou não, o TSE tem tomado todas essas providências no sentido de segurança da saúde de todos os que forem participar do pleito. Agora, uma eleição atípica para todos, né, inclusive para os candidatos, né, para a sua campanha específica. O TRE está atento a isso, à utilização das redes sociais e dos protocolos de saúde por parte dos candidatos, das coligações? Sim, o TRE está atento a tudo isso, e é importante salientar que já nesse momento, hoje começa o período das convenções partidárias para a escolha dos candidatos, que vai até o dia 16, e essas convenções poderão ser realizadas pelo modo de videoconferência, para que não haja aglomeração de pessoas. Então os partidos estão bem cientes disso, está lá na emenda constitucional número 107, e o grande desafio da justiça eleitoral é, evidentemente, a propaganda pela internet e a chamada fake news, que a ministra Rosa Weber costumava chamar de desinformação, dizendo ela que é fake não é news. Mas é importante saber que a justiça eleitoral já constituiu comitê
próprio para enfrentar a desinformação e estará atenta a tudo que vai ocorrer na propaganda pela internet. Muito complicado fazer essa fiscalização de uma ferramenta que foi muito utilizada já nas eleições passadas, em 2018. Vem sendo muito utilizado, inclusive, por agentes públicos para tudo, né? Tem agente público há mais tempo em rede social do que fazendo seu trabalho específico no gabinete. A gente tem acompanhado isso, né? Estou falando de Brasil afora, inclusive. Imagino que seja muito mais usado ainda durante a campanha, nesse período eleitoral. É um enorme desafio aí para o tribunal, né? Para a justiça eleitoral. Sim, o desafio é enorme, sim. Porque a internet tem âmbito mundial, né? E qualquer coisa as notícias vêm de fora e não são daqui, como se fossem daqui, né? Há regras específicas na legislação eleitoral, nas resoluções do TSE, sobre a propaganda pela internet. E eu diria assim, tem uma vasta gama de possibilidades de uso de propaganda lícita. Não é preciso o candidato apoiador lançar mão de instrumentos ilícitos. Então, não é necessário que se faça a chamada fake news, trazendo inverdades, trazendo ofensas aos adversários, coisa que só prejudica a democracia, não a engrandece. A Justiça Eleitoral, além desse comitê que constituiu, ela estará atenta para receber as representações dos prejudicados a fim de tomar as providências devidas. Desembargador Jaime Ramos, presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina, obrigado mais uma vez por nos atender. Um ótimo trabalho a todos por aí e pela frente, né? Porque vem muito trabalho aí até as eleições de novembro. Muito obrigado. Eu deixo uma mensagem aos eleitores que exerçam legitimamente o seu direito e dever de voto, no sentido de não aceitar atos de corrupção, não aceitar essas fake news e aceitar somente aquele candidato se realmente apresente um programa importante para a administração do município, para o legislativo municipal e assim então cumpram o seu dever democrático e cívico de votar. Desembargador, obrigado mais uma vez. Um ótimo dia.